Olá, tudo bem? Hoje, o troço foi pressão pela manhã, hein? Pressão, mas tudo bem. Tivemos um loss. Conseguimos reverter esse loss para menos 1,54% da minha garantia, tá show. Tá excelente, continuo com 48% de lucro líquido sobre minha garantia no mês, tá show. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar hoje e vou te ensinar uma técnica para operar em ticks. Se você tem alguma noção sobre a renda variável e já operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui fala sobre o core do meu setup, os conceitos de choque BOS aliados aos setups de Joseph James. Se você não faz ideia sobre a renda variável, não sabe como operar, não sabe como fazer, eu tenho uma playlist para você, como se tornar um trader do 0 ao 100. Como abrir conta em corretora, escolher plataforma, criar sua constituição de trading, setup e principalmente mindset. Tudo de graça, vem comigo. Vamos para as notícias de amanhã já direto. Essa aqui, né? Vamos dar uma olhada. Investimento estrangeiro, em dólar, nas 8h30 e transações correntes, Cara, assim, ó. Talvez não saia essas notícias, tá? Então, vamos ver. 8h30, se apagar tudo aí, acontece. É raro, mas acontece muito. Aí, sexta-feira. Sexta-feira tem que ter muita atenção. Sextas-feiras gostam de correr só nos Estados Unidos. Aqui, cada violinada. Mas tudo bem, eu acho que ele fez um movimento hoje de tentativa de definição de sentido para um inverno ou um outono. Um outono na bolsa. Dá uma compensação ou não? Vem comigo, vamos ver. 60 minutos mini índice. Olha só, o suco de mini índice. Hoje eu operei no celular, muito louco. Levei meu filho fazer terapia. Foda-se, eu operei no celular mesmo. Então temos aqui Vale, o suco de mini índice aqui, ó. Todos esses caras. Bancos, Petro, Vale e os juros futuros. Os juros futuros subiram 2%. A hora que eu tava operando, a manhã inteira, essa caralho, não passou de 0,30 a 0,50. Bradesco ficava entre 0 e 0,50 e poucos, 0,80 e poucos, e aí magicamente vai para 2% negativo. Mas tudo bem, é a vida. Então, o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o cruzamento nos 60 minutos da média de 21 com a de 200. Isso é meio perigoso. Você pode indicar uma invernada, você pode indicar um capote mais longo. Observando este movimento aqui marotinho dele, ele fez de tudo hoje. De tudo, cara. Dá uma olhada quantas operações eu fiz. 11 operações. 11 operações. Infelizmente. Os últimos movimentos são esses aqui, ó. Quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda. E aqui seria o último pivô validado. Se esse cara quebra a estrutura nesse ponto aqui, ele pode dar um sentido de uma invernada para fechar esse gap aqui. Esse gap é do dia 8 de abril. Então tem uma possibilidade dele fazer esse tipo de movimento. Eu tô receoso agora, porque agora ele tá muito mais próximo do fechamento desse gap do que um reteste de topo. Ele fez toda essa volta aqui, ele fez todo esse arco aqui de volta, foi mais baixo. Então a probabilidade desse cara chegar aqui é enorme. Chegar aqui é enorme. Chegar aqui agora é enorme. Agora é enorme. Tá? Por que eu digo isso? Vamos pro diário aqui pra gente dar uma olhada. Olha só o diário. O diário tá perdendo a média de 21. A gente está fazendo o que ele ama fazer. É violinar a torta e a direita. Então temos regiões aqui mais baixas de prior, porque agora ele perdeu aquela ali, né? Aquela regiãozinha que a gente tinha estipulado de prior. Não perdeu ainda. Não perdeu ainda. Tá nela ainda. Mas assim, tá meio tenso. Fazendo esse tipo de movimento, ele pode fazer no diário aqui 2 pernas de pullback, tranquilamente. Pra fechar esse gap aqui, para depois vir retestar topo. Podemos estar entrando num outoninho aí ou no inverno, tá? Direção, segue compradora. Onde está a média de 200 do diário? Dos 60 minutos, tá meio torto. Vamos ver os 120 minutos pra gente dar uma... Tá longe ainda. Tá longe, mas a probabilidade dele, tá vendo? 120 minutos, a probabilidade dele fechar esse gap é enorme. É isso. Vamos para hoje. Venha, já chega meu tickets. Gente, hoje tá difícil, tô cansadaço, não tá entendendo, cara. Nossa, hoje foi sinistro. E aqui foi a metralhada. E aí a metralhada, dá uma olhada, a gente tava pensando aqui, observando esse movimento aqui. Primeiro de tudo, por que operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e principalmente padrões que se repetem o tempo inteiro. Por que a gente dá uma olhada em 60 minutos, 120 minutos de diário? Direção de mercado primária. Qual é a direção desse ativo que eu quero estar operando? A gente baixa para ticks para procurar padrões e principalmente quando a gente entra nas operações, né? Padrões que se repetem o tempo inteiro e volume financeiro. Né? Olha isso aqui. Isso aqui é fantástico. Ó. Isso aqui foi uma baita de uma violinada. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é volume financeiro em ação. Isso aqui também. Mas assim, não tava querendo entregar o negócio, né? Isso aqui foi mais lento. Mas dá uma olhada, ele faz esse movimento aqui, a gente vê esse movimento acontecer até 10h50 da manhã. O que eu fiz? Coloquei 2 pernas de pullback. Ele vai um pouco mais? Sim, ele vai um pouco mais. Ele pode ir um pouco mais. Se a gente pegar esse ponto aqui e esticar ele até as 2 pernas de pullback, olha onde ele foi. 140%, 150%, voltou em V, retestou fundo. Pode ser que esse cara esteja terminando aqui esse movimento dele, tá? Assim, nos ticks, eu gostaria que ele tivesse se encerrado aqui, esse movimento aqui, mas não sei, cara. Ele vai mudar a característica do preço nesse ponto aqui, nessas regiões, para passar a ser comprador. E se ele perder esse fundo, ele dá prosseguimento à venda nesse ponto aqui. O que pode acontecer aqui? Mais recorrente, que eu vejo acontecer direto. Nem abre em gap e ele perde esse fundo. Fica chamando venda. E aí de uma hora para outra ele vai lá em cima. Muito rápido.
E aí aqui ele acusa o golpe pra fechar o gap, cumprir com o objetivo. Então tu cai nessa arapuca aqui, achando que vai conseguir vender até o fechamento do gap, que pode acontecer, ele pode ir até o gap. Mas como ele tem um sentido maior da compra, ele pega e vira, dá aquela violinada, vai lá, muda a característica do preço nesse ponto aqui, ó, e diz que sim, virou comprador de novo, mas não consegue segurar os gargumilho. Melhor ainda, se a VWAP estiver passando por aqui, se ela estiver aqui assim, ó, e é perfeito, perfeito. Daí ele entrega os pontos, ele faz como ele fez aqui, ó, como ele fez aqui, ó, como ele nem fez aqui, né? Se ele não faz isso, se ele fecha esse gap assim, automaticamente, abre num gap de baixo, fecha o gap, meu amigo, aí tem que sentar nas mãos e esperar um movimento de reversão, preferência uma trap. Isso aqui é uma trap, isso aqui é um crown reversal. 2 tentativas falhadas, 1, 2, ele vem num praio e a gente toma posição mais ou menos por aqui. Pra ele fazer esse retorno pra lá. Pelo menos até esse prior aqui, ou order block, fazendo um movimento grande de alta. E sim grande, porque daí ele cumpre com o objetivo de fechar esse gap aqui. Fecha o gap do dia 8 de abril, isso aqui é de 8 de abril, e aí ele vem ver. Ele toca ele reto de novo pra tentar um ataque. Chama o vendedor e compra. Isso acontece demais. Se não fizer nada, o que ele pode fazer aqui? Ele pode entrar num range eterno de uma mente sem lembranças. Abre aqui, capota bem rápido na primeira hora. E, meu amigo, por ser uma sexta-feira, rompe topo, perde fundo, rompe topo. Eu acho pouco provável que ele faça isso, tá? Porque ele já fez hoje. Ele já limpou a conta de quem queria fazer algum movimento interessante aqui, ó. Ele já limpou a conta. Não acho que essa seja a probabilidade maior de amanhã, né? Mas pode acontecer, porque ele já fez isso hoje. Então, eu acredito que ele possa fechar o gap. Ou pelo menos ele simula que vai fechar, dá uma pernada pra cima e depois fecha. Porque ele tá iniciando o inverno. Isso é fato. Basicamente isso, cara. Não tem muito o que falar. Tem que aplicar a técnica nessa caralho aí. Hoje eu tentei aplicar e só me fudi. Toda vez que eu entrava, cara, incrível o negócio. Toda vez que eu entrava, a metade dos meus contratos eu fazia uma saída arquitetada muito bem. Tá vendo aqui, ó? Eu saía legal, botava no break-even e ele, puf, me fechava. Eu entrava, saía, puf, me fechava no break-even. Cadê outra aqui? Essa aqui foi boa. Essa aqui eu não deixei. Aqui. Entrava, fazia parcial, botava no 0 a 0, puf! Pô, foi chato, cara, de operar o cara. E tenta te irritar o negócio, esse é o problema. O troço te irrita mesmo. Vamos por 60 minutos. Em dólar. Em dólar, nego velho. Toma, ele foi a 5,4. Saiu de 4,94 para 5,4. Nada mais, mas nada menos que 93 pontos. Porra, cacete. Mas é isso, cara. Esse é outro ponto interessantíssimo. Até vou voltar aqui, ó, pra outra, pra Backpix. Já falei isso ontem e falo de novo. Cara, tentar ser consistente em ativos futuros é utopia. Não vai conseguir fazer isso. Os melhores tomam pedrada. Os melhores ganham 5, perdem 4. Agora eu tava dando uma olhada no meu rendimento aí líquido aí de abril. Foi isso, cara. Eu ganhei um pouquinho mais, assim, mas deu tipo, eu ganhei 13 e perdi 2. Perdi um pouquinho menos que 2. Bem pouquinho menos que 2. Mas foi assim, tipo, sabe? Ganhou 13, perdeu 2. Toma, é isso. Só falar sobre isso. Need to talk about Kevin. Pedrada do dólar, a gente tinha estipulado aquele rendezinho, lembra dele? Rendezinho aqui novo, sim, a gente já confirma que é um rende. Pode fazer essa rotação agora, pode vir mais alto. Se a gente estipular isso aqui, ele chega na média de 200 igual o mini índice, talvez ultrapassa ela um pouco. Talvez busque fechamento de gap lá em cima para retestar o topo desse canal de baixa. Tá vendo de onde ele saiu? Tá vendo como é perigoso e fazendo vendas muito baixas? Aqui era legal, né? Aqui já não é muito legal, aqui já não é muito legal. Aqui, perigosíssimo. Perigosíssimo. E ele pega e toma. Por quê? Porque tá no fundo, cara. Não quer dizer que ele é comprador. Não quer dizer que é uma reversão. Pode ser só uma compensação. Pra buscar fechamento de gap. Pra chegar nesses pontos aqui, ó. Isso aqui também é do dia 8 de abril. Isso aqui é do dia 30 de março. Buscar esses movimentos pra fechar. Cara, gaps são abertos para serem fechados. Esses gaps estão sangrando. Tem nego vendido desde aí, fazendo rios de dinheiro. O mercado vai lá. Ele vai lá buscar e fechar aquela posição lá pra depois voltar. Se tu não fechar antes, ele vai lá te buscar. E vai te dar um prejuízo. Ou vai te tirar no 0 a 0. É assim que funciona, o mercado é cíclico, ele se repete. Então assim, a gente entra e sai de uma maneira bem rápida, de acordo com o volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. A gente não fica posicionado muito tempo. Futuros são maquiavélicos, violentos. Vamos dar uma olhada no diário aqui pra ver o que tá acontecendo. Negação, né? Tá lá a média, lá no alto. Essa aqui tá lá. Ele pode vir testar ela aqui. Ele pode fechar esse gap. Talvez ele busque outro gap. Ele faça todo esse movimento que ele fez aqui, ó. Todo esse bloquinho aqui, ó. Agora aqui. Volta pra cá, diz que vai sair, pra baixo, vai de novo, vem pra baixo, mais um pouquinho pra cima, vem pra baixo, daqui a pouco ele testa aquele fundo de novo. Porque ele é vendedor a longo prazo. Vamos para 5 mil tickets, mini dólar. Vamos afastar bem ele. Olha esse movimento em V. Caramba, brother, vem embora. Se tu for marcar aqui, ó, a gente marcou inclusive, né?
tentar diminuir aqui. Ele fez um movimento tão grande que a gente não consegue ver. Vai lá embaixo, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço. Tá vendo que ele fez um movimento com uma amplitude absurda hoje aqui, ó, nesse capote. E depois ele muda a característica desse preço e só vai quebrar a estrutura aqui no alto. Tá vendo o quanto que tu tinha que arriscar, mano, pra fazer uma entrada de acordo com o meu setup. Tá? Por quê? Porque ele quebra essa estrutura nesse ponto aqui e esse aqui é o último pivô validado. É o ponto mais alto desse ataque aqui, ó. Ele vem aqui em cima, vem aqui e capota, beleza? Esse aqui é o ponto mais alto. Então aqui que ele vai mudar a característica do preço, vai dizer, ó, talvez eu seja comprador. E aí onde é que tu vai entrar aqui? Vai arriscar? Porque assim, muda a característica do preço, quebra a estrutura, ele faz um movimento, né? Se ele só muda a característica do preço, é violinada. Total violinada. Quer ver um exemplo? É um exemplo clássico. Tinha tudo pra ele quebrar a estrutura lá, né? Isso aqui foi um dia. Final de um dia e outro. Quebra a estrutura, tá vendo? Quebra a estrutura. Daqui ele vem rasgando, muda a característica do preço. E onde seria o ponto onde ele iria quebrar a estrutura de novo? Aqui. Então tu não pode entrar comprado nessa altura aqui. Por quê? Ele só vai mudar a característica do preço aqui. Você vai quebrar a estrutura aqui. Ele mudou a característica do preço aqui. Ele tentou mudar uma vez. E não deu liga. Tentou mudar outra vez. Aí deu. E aí o que ele faz na sequência? Toma! Violinada pura. Quebra a estrutura. Beleza. Muda a característica do preço só aqui no alto. Dentro dessa micro aqui, desse microclima aqui, ele faz um movimento mais baixo. Mas, cara, ele tá indo pra baixo. Tudo que tu fizer a partir daqui, ele pode vir aqui, chegar nessa altura aqui e continuar capotando. E te violinar, se tu entrar aqui. Então tinha muito risco aqui. O lado, a entrada boa era aqui. Aí tu entra, aí ele vai lá em cima. Aí tu realiza, bota no 0 a 0, ele vem aqui e te tira. Depois ele dá outra entrada. Um pouquinho mais baixo, agora melhora. Aqui, ó. Ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. Aí tu já sabe que se ele retestar aquele topo ali, tu pode estar mais seguro. Essa aqui era melhor. Essa aqui era violinada. Essa aqui não valia esse movimento. Esse aqui valia. Esse aqui era perfeito. Aquele ali não. Esse aqui era... Esse aqui era um movimento legal. Como que tu vai saber? Nunca vai saber, tu vai ter que entrar. E o que fazer amanhã? Esse cara aqui, nessa altura que tá, olha. Ih, a porra, passou a média. Deixa ele andar. Ele vai ter que fazer, principalmente ele vai ter que fazer recurso na VWAP. E na média de 21 primeiro. Então aqui ele quebrou a estrutura e só vai mudar a característica do preço aqui pra ele passar a ser vendedor de novo. Enquanto ele continuar empinando essa motoca assim, dessa maneira, amigo, deixa ele ir. Deixa ele ir. Na hora que ele acusar o golpe, a gente tenta um movimento. Então os últimos pontos que eu marquei aqui, ó. Exatamente o que a gente estava conversando. A mudança, a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço e onde ele quebrou a estrutura antes. Era mais viável lá em cima, né? Depois que ele quebrou a estrutura. Aqui não. Aqui era furada. Qual a probabilidade desse cara voltar amanhã muito rápido pra cá pra dentro? Enorme. Ele tá só realizando. O que ele pode fazer amanhã? Vamos afastar um pouquinho pra gente conseguir ver melhor. Tem o gap lá em cima, tá vendo? Nada impede desse cara abrir um gap de baixa, lá embaixo, retestar fundo, dizer que vai cair. E depois vir lá pra tentar buscar aquele gap lá. Simples assim. A ideia aqui, cara, procurar por venda aqui nos lugares mais altos e compra nos lugares mais baixos. É básico, né? É o conceito básico. Só que tem que lembrar que a compra vem com violinada, né? Porque aquela primeira entrada ali, tu realiza parcial, bota no 0 a 0 e te tira no 0 a 0. E se tu não botar no 0 a 0 e deixar um pouco mais baixo, ele tenta buscar o teu stop. Porque sim, existe a coincidência coincidente. Por quê? Porque o que permeia esses ativos futuros é a aleatoriedade. E sempre vai ser a aleatoriedade. E a coincidência coincidente que eu costumo falar é assim, você não tá acompanhando isso aqui, você abre a operação e deixa ela. Cara, aí tu vem vendido aqui, e aí tu sabe fazer alguma coisa, tipo eu, indo na terapia do meu filho, ele vem caindo, e tu tá, nossa, botou tua entrada lá, botou no break-even lá, e ele tá vindo embora até aqui assim. Quando tu chega na terapia do teu filho, o preço tá aqui. Tu foi estopado. Tu tomou e ele ainda andou contrário absurdamente. Se tu tá na tela, talvez ele não faça esse movimento. Prepare para o impacto. Nós estamos em regiões muito boas para ele fazer uma troca de polaridade ou simplesmente simular que vai fazer e continuar o sentido primário dele, que é o de venda. E o do índice é a mesma coisa. Ele pode simular que vai cair, que vai entrar no inverno e virar para compra de uma hora para outra. Bem rápido. Pode ser nessa sexta? Pode. Eu gostaria muito que essa sexta corresse. Bom, é isso. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você achou interessantíssimo esse conteúdo, hoje tem a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. As projeções de segunda a quinta, libera elas à noite, após 9 horas, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Às vezes a gente consegue, a gente não consegue, a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente puder. A gente tem a constituição de trade inscrita por causa disso. A gente tem que seguir as regras. Regras não são sugestões. Faço lives recorrentes de segunda a sexta, após meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei fazer, o que eu deixei de fazer. E aí a gente tenta dar uma estudada para ver como que esse mercado se portou na parte da manhã. Porque na parte da manhã é que tem o volume financeiro. Na tarde, raramente ele faz. Hoje eu segui porque ele não fez nada na parte da manhã. Quando ele não faz absolutamente nada na parte da manhã, a gente tem uma grande probabilidade de fazer algum movimento na tarde. Às vezes 4 horas da tarde, às vezes meio-dia, 1 hora da tarde, que aconteceu hoje. Mas geralmente ele faz. Agora, se ele já fez um movimento pela manhã, na tarde, só pra limpar a conta. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Amanhã eu abro uma live meio-dia. A gente vê o que aconteceu aí nessa sexta-feira. Muito obrigado, tchau. Tenha uma excelente noite.